Greve geral. Brasília amanhece sem ônibus e sem aula em dia de protestos dos sindicatos. Feminicídio. Os últimos momentos da mulher e do ex-vizinho assassinados por militar foram gravados pelo celular de um deles. A tragédia foi motivada por ciúmes. Manipulação sensacionalista. O ministro Sérgio Moro quebra o silêncio e fala pela primeira vez com a imprensa sobre vazamentos de conversas com o procurador da Lava Jato. Olá, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. E a gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre a greve que tomou conta de várias cidades do país. Motoristas de ônibus, professores e funcionários do Detran são algumas das categorias que pararam em Brasília nessa manhã de sexta-feira. A greve foi organizada por movimentos de esquerda contra a reforma da Previdência e os cortes na educação. Para se ter uma ideia, o metrô, em greve há 44 dias, foi o meio de transporte mais eficiente do dia, e isso com frota reduzida. Pelo menos 700 mil pessoas tiveram problema para chegar ao trabalho e os carros de transporte pirata fizeram a festa. Os transtornos ficaram visíveis. Na rodoviária do Plano Piloto, as baias dos ônibus ficaram praticamente vazias. Sem ônibus também nas pistas da capital. Isso mesmo a justiça proibindo a paralisação dos rodoviários. Sem ônibus convencional, para muita gente, o jeito foi encarar o transporte pirata. Se não tiver, vou ter que voltar para Formosa. Em greve há mais de 40 dias, o serviço do metrô do DF está funcionando com 75% dos trens circulando normalmente em horário de pico e 30% no resto do dia. Algumas escolas também tiveram as aulas canceladas. Na UNB não foi diferente. Grades fechadas. Alunos e professores não podiam entrar. Quem tentava furar o movimento era logo barrado pelos grevistas. Essa professora ficou revoltada com o bloqueio. Bando de vagabundo que não tem o que fazer! Muitos professores se reuniram mais cedo em frente ao Buriti. A categoria era contra a reforma da Previdência e os cortes do governo federal na educação. Mas houve quem preferiu seguir com o dia de trabalho. Em Ceilândia, algumas escolas funcionaram com a equipe reduzida. Na nossa escola, hoje o funcionamento está praticamente normal. Na nossa escola, em média, mais ou menos uns 11 professores aderiram ao movimento da paralisação. Reflexos da greve atingiram também os serviços do Detran. Hoje foram canceladas vistorias, emissões de documentos, provas teóricas e práticas. 16 unidades amanheceram de portas fechadas, mas a população pode buscar alguns serviços no posto do Na Hora da rodoviária. Nós estamos aguardando nossos funcionários, de acordo com a greve de ônibus, está uma dificuldade deles vir para a unidade, mas nós estamos abertos, quando eles for chegando, os funcionários, nós vamos fazer o atendimento. Bom, dá para falar, a gente vai conversar sobre isso agora com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Dá para falar em greve geral quando a gente vê nitidamente um monte de gente tentando ir trabalhar e não conseguindo porque não tem transporte, né? Exatamente. Na verdade, assim, o que a gente viu foi uma coisa articulada entre sindicalistas sobretudo ligados a partidos como PT, PSOL, etc., que tem uma outra briga, né? Uma briga contra o governo, contra o Bolsonaro, muita gente inconformada com a derrota que eles tiveram nas urnas e perdas de privilégios como o imposto sindical obrigatório. Na verdade, eles brigam com relação a isso tudo. A gente divulgou na Rádio Band News FM hoje pela manhã o áudio do líder dos rodoviários que promoveram a greve ontem à noite, eles deixando claro que não iam obedecer à determinação da Justiça do Trabalho que proibiu a greve. Agora, isso aí é um negócio que chama atenção, né? Porque entra ano, sai ano e é sempre a mesma coisa. A justiça pune, eles não estão nem aí e depois a punição vira um nada. Na verdade não pune, né? A justiça fala, se não obedecer a ordem judicial, vai ter uma multa não sei das quantas. E nunca é aplicada. No final, aquela multa é transformada, anulada para favorecer algum tipo de acordo, etc. É assim sempre que funciona. É o único cidadão, o único tipo de gente no país que tem o direito de desobedecer, que se acha no direito de desobedecer ordem judicial, é sindicalista, é pelego. Eles pintam e bordam, eles não obedecem à legislação, nem muito menos
a decisão judicial e nada acontece com eles. Aí quando chega no movimento seguinte, eles só fazem repetir o mesmo comportamento. Bom, apresentado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o parecer da reforma da Previdência prevê uma economia para o governo de mais de 900 bilhões de reais em 10 anos. Além de retirar alguns pontos, como mudanças no benefício para idosos e deficientes de baixa renda, o relator reduziu o tempo de contribuição para mulheres e suavizou a transição para os servidores públicos. Apesar de um acordo para evitar obstruções, a oposição chegou disposta a fazer o possível para atrasar os trabalhos. Por que a pressa, senhor presidente? Em razão disso, nós devíamos sim suspender a leitura desse relatório e deixar para a próxima semana. Os governistas rebateram. Por que a urgência da nova Previdência? Porque são vidas, porque é a geração de emprego, porque são investimentos, porque é a garantia que os aposentados de hoje continuem recebendo seus benefícios e aqueles que ainda vão se aposentar. Foi só então que Samuel Moreira começou a ler as 159 páginas do relatório. A espinha dorsal da proposta defendida pelo governo foi mantida. Idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e 62 para mulheres. Fim do acúmulo integral do benefício e pensões, além da criação de um regime único para a iniciativa privada e o funcionalismo público. O teto será o que é pago pelo INSS, hoje cerca de R$ 5.800. Servidores que se aposentaram com salários maiores pagarão mais impostos. As alíquotas variam de 16,5% para quem recebe acima de R$ 20 mil e vão até 22% para benefícios que ultrapassam 39 mil. Trabalhadores que ganham salário mínimo terão um imposto menor. A contribuição cai de 8% para 7,5%. 2 de cada 3 dos 19 milhões de aposentados brasileiros recebem R$ 998 mensais. O discurso do governo já está pronto. É para acabar com privilégios de nós políticos, mas os políticos da esquerda querem manter os privilégios para os políticos, para os abastados, para magistrados, para juízes, para servidores públicos. É isso que a oposição quer, manter privilégios. Eles não têm coragem de tocar na ferida. Mas houve recuos em relação ao que a equipe econômica desejava. Saem da reforma as mudanças no BPC. Um salário mínimo a idosos e deficientes de baixa renda continua a ser pago. Trabalhadores rurais continuam a se aposentar aos 60 anos, no caso dos homens, e 55 das mulheres. Ficaram de fora do relatório a capitalização, em que cada trabalhador contribui para a própria aposentadoria, e a retirada de regras da Previdência da Constituição, além de estados e municípios. Outros pontos foram modificados pelo relator. O benefício por tempo de contribuição para mulheres baixou de 20 para 15 anos, mas para os homens continua a ser 20. A idade mínima para a aposentadoria das professoras será de 57 anos e não mais 60, como valerá para os professores. O abono salarial de R$ 998 por ano será pago a quem ganha até quase R$ 1.400 mensais e não 2 salários mínimos como previa o governo. A transição dos servidores foi suavizada. Os admitidos até 2003 continuarão a ter integralidade e paridade sem idade mínima. Eles terão de cumprir um pedágio de 100% do tempo que falta para se aposentar, mas com limite de idade, 60 anos para eles e 57 para elas. Na iniciativa privada, quem estiver a 2 anos da aposentadoria não vai precisar trabalhar mais 4 anos no total. Também consegue o benefício aos 60 anos de idade, no caso de homens, e 57 de mulheres. A reforma chegou aqui à Câmara com a expectativa de economizar R$ 1,2 trilhão em 10 anos. Segundo o relator, com as mudanças propostas, o valor caiu para 913 bi. O deputado prevê 2 novas fontes de financiamento para a Previdência. A contribuição social sobre o lucro dos bancos, com uma alíquota de 20%, 5 pontos acima da atual, e parte dos recursos que o BNDES recebe do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Foi enterrado nesta manhã o corpo da aposentada Francisca de Oliveira. A mulher de 57 anos foi morta pelo marido na quarta-feira dentro de casa. O sargento reformado da Aeronáutica também matou um ex-vizinho. Ele achava que os dois tinham um caso. Nós tivemos acesso a um vídeo do momento da discussão que acabou em tragédia. Prepare-se, olha, porque são cenas fortes. O vídeo é cheio de ameaças e xingamentos feitos pelo militar da Aeronáutica Joenil de Queiroz. Você perde a vista ou perde o saco, ou a morte.
que você é um safado, um sem vergonha. O registro de 9 minutos é de uma quarta pessoa que estava no apartamento do Cruzeiro Novo. Marcelo Brito filmou os últimos momentos antes do sargento reformado matar a companheira Francisca Queiroz e o ex-vizinho por ciúmes. O homem de 56 anos acreditava que a mulher tinha um caso com Francisco da Silva, mas Francisco era casado com um rapaz que fez o vídeo, que a todo momento tentava defender o companheiro. Pode ser uma outra pessoa, eu acredito que não foi. Durante a conversa, os três tentavam acalmar o militar que está armado, mas Joenil mata a mulher e o ex-vizinho. O único que conseguiu fugir dos disparos foi o Marcelo. Isso eu quero... O homem foi preso pela PM em seguida e confessou os crimes. Ontem, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Em 2018, Francisca tinha pedido medidas protetivas à justiça depois de uma briga com o Joenil, mas durante uma audiência, ela retirou a queixa contra o marido. Absurdo, né? Homofobia agora é crime no Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu que atos de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero vão ser enquadrados na lei antirracismo até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica sobre o tema. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. As ações questionavam a omissão do Poder Legislativo. Em nota, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que respeita a decisão do Supremo, mas que não pode aceitar a interpretação de que o parlamento é omisso, já que seguia por princípios democráticos. 2 projetos de lei tramitam hoje no Senado Federal. Um desses projetos foi aprovado em primeiro turno na Comissão de Constituição e Justiça no mês passado, prevendo punições para a discriminação por sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. A outra proposta, já pronta para ir a plenário, amplia o alcance da Lei Maria da Penha para proteger também os transgêneros e transexuais. E você vai ver a seguir, vida que segue, diz Bolsonaro sobre demissão do ministro Santos Cruz. E repete que Moro tem total confiança dele. O Band Cidade volta daqui a pouco. A Organização Mundial de Saúde alerta para o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente aquelas que pareciam superadas, como clamídia, sífilis e até a gonorreia. E a explicação pode estar nos aplicativos de relacionamento. Para se ter uma ideia, em 2016, quando surgiram as primeiras redes sociais de encontros, mais de 370 milhões de novas infecções foram contabilizadas no mundo inteiro. E a gente fala sobre esse assunto aqui com a ginecologista Pauline Silva. Muito boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Agora, isso é uma impressão ou é uma constatação que os aplicativos ajudam a disseminar as doenças? Ainda é uma impressão. O que acontece é que a Organização Mundial da Saúde, no dia 6 de junho, publicou um relatório mostrando que em 2016 o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis praticamente se manteve o mesmo desde 2012. Isso significa que 4 anos se passaram e a gente não ganhou nada em prevenção. A medicina avança muito todos os anos e nas infecções sexualmente transmissíveis isso não tem sido visto. A gente não tem constatado esse ganho, né? E o que acontece é que essas infecções continuam se perpetuando, a gente tem essa dificuldade gigantesca de diminuir o número de casos, por conta principalmente da dificuldade em fazer com que as pessoas usem a camisinha. Pois é, aí eu entro naquela história. Teve uma época que todo mundo usava camisinha, isso algumas décadas atrás, como consequência da explosão da AIDS. Exatamente. Depois dos retrovirais, culturalmente as pessoas passaram a abandonar a camisinha por causa disso. Não está matando mais como antes, e é uma impressão falsa, né? Exatamente. Então, quando a gente conversa, quando a gente fala de infecção sexualmente transmissível, a primeira coisa que vem na cabeça é o HIV, é a infecção pela AIDS. E como a gente ganhou muito, avançou muito no tratamento e ela deixou de assustar
né? E isso é realmente um erro, ela não deveria ter deixado de assustar, ela continua matando. Esse comportamento é que assusta, né? Exatamente. Então, as pessoas deixaram de prestar tanta atenção nisso, deixaram de se cuidar, se sentem mais seguras. E aí, infecções que são tratáveis, mas que também geram sequelas, geram problemas, ainda geram muito estigma, ganham muita força. Esse relatório da Organização Mundial da Saúde falava de sífilis, clamídia, tricomoníase e gonorreia, que são doenças tratáveis, mas que também geram sequelas e o número é mais de 1 milhão de pessoas no mundo todos os dias pegando essas infecções. Tem o corte do Brasil? Aqui no Brasil, aqui no Distrito Federal, a gente também tem esses dados mostrando essa mesma estagnação. A gente com o passar dos anos, não tendo nenhuma melhora, nenhuma diminuição dos casos. Agora, como a AIDS, que matava, gerava muito mais terror entre as pessoas, né? E todo mundo só pensa na AIDS. Sim. A gonorreia, a sífilis, a clamídia, a senhora já disse, né, que deixam sequelas também. Mas elas podem chegar a matar alguém? É difícil a gente morrer hoje em dia desse tipo de infecção, né? A sífilis, por exemplo, pode trazer sequelas neurológicas, sequelas cardiovasculares, ela na transmissão da mãe para o bebê durante a gestação pode levar à morte intraútero, então com a sífilis sim, mas clamídia e gonorreia podem causar infertilidade, são uma causa importante de infertilidade nas mulheres como uma sequela dessa infecção, né? E uma coisa muito importante, qualquer uma dessas infecções, uma vez instaladas, elas facilitam a transmissão do HIV. Então, elas são porta de entrada para a infecção pelo HIV. Quer dizer, então, mais do que nunca, palavra de ordem, camisinha sempre. Sempre. Sempre a gente não está livre ainda dessas doenças, estamos muito longe. Muito obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade. Olha, o novo ministro da Secretaria de Governo agora é o general Luiz Eduardo Ramos. O anúncio veio poucas horas depois que Jair Bolsonaro demitiu o também general Santos Cruz. Motivo? Desgaste. E hoje de manhã, em Café com Jornalistas, o presidente Bolsonaro comentou sobre a demissão e também sobre a situação de um outro ministro, Sérgio Moro. Falou até do ex-presidente Lula. O repórter Caian Messina esteve no encontro desta manhã. Acompanhe. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Nós falamos neste momento aqui do Palácio do Planalto, depois de mais de 2 horas de conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, o café da manhã foi feito com os jornalistas chamados setoristas, aqueles que acompanham mais de perto a rotina do presidente. A gente estava lá e como de praxe, né, nessas conversas mais informais com Jair Bolsonaro, não se pode levar celular, né, para que nada seja filmado, sem a concordância da assessoria de imprensa, então a gente teve que desenterrar aqui a boa e velha cadernetinha. Não me arrisco a mostrar aqui a capa deste caderninho aqui, porque realmente vai ficar complicado. Mas Jair Bolsonaro realmente estava bastante tranquilo, bastante bem-humorado e começou o café da manhã dizendo, olha, que dia, né, que foi escolhido para que justamente ele conversasse com a gente. E numa alusão clara à demissão do general Santos Cruz, também a situação que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal relativa à homoafetividade, criminalização da homofobia, enfim. Bolsonaro falou bastante sobre a situação do general Santos Cruz, que foi demitido depois de diversas desavenças internas dentro do próprio governo e também com a família de Jair Bolsonaro, em especial com o filho dele, Carlos Bolsonaro. Um outro tema realmente bastante polêmico diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, né, que é bom que a gente lembre, acabou decidindo criminalizar a homofobia. O presidente voltou a bater na tecla da situação do próprio Supremo Tribunal Federal, que segundo ele não tem, por exemplo, nenhum evangélico lá. E seria importante ter gente de todas as correntes. O presidente não disse se realmente o próximo indicado para uma vaga no STF vai ser realmente alguém evangélico, mas ele falou que o próprio ministro Sérgio Moro tem realmente o perfil para ocupar o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, essa situação envolvendo, né, esse vazamento aí envolvendo o próprio ministro Sérgio Moro e também integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato não comprometem uma eventual ida de Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Agora, Cláudio Humberto,
muitos assuntos importantes tratados nesse café, mas uma coisa que chamou a atenção foi a fala quase que colérica do general Augusto Heleno comentando a entrevista do ex-presidente Lula, né? Exatamente. O general Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ele estava revoltado com uma entrevista em que o ex-presidente insinua que a facada que quase matou o presidente Bolsonaro, na verdade, não teria existido, segundo a concepção do ex-presidente. Ele ficou muito indignado, chamou isso de canalice. Disse, inclusive, que o Lula, na condição, como qualquer presidente corrupto, devia tomar uma prisão perpétua. É o que disse o general Augusto Heleno, dizendo, inclusive, que presidente ladrão, presidente corrupto, como é o caso do Lula, também joga lama na imagem do Brasil no exterior. Isso é muito ruim. Ele disse que também conspira contra a definição de nação, de país, quando o que ele chamou de instituição sagrada, que é a presidência da República, ocupada por um ladrão. Agora, uma outra coisa interessante também que o presidente Bolsonaro falou é que ele pode voltar a discutir a questão da gratuidade de bagagem, né? Exatamente. O que temos hoje é o seguinte: há um projeto de lei de conversão que foi aprovado no Congresso que estabelece uma franquia de bagagem, ou seja, dá o direito do passageiro de viagem aérea a uma mala de até 23 quilos. Garante isso, portanto, proíbe a cobrança dessa mala que hoje está em vigor. O que o presidente disse aos jornalistas foi que ele estuda sancionar a lei, ou seja, a lei em que proíbe a cobrança dessa mala, garante gratuidade de uma mala, né? Ele então sancionaria essa lei tal como ela foi aprovada no Congresso e editaria uma nova medida provisória, criando a exceção para as empresas de baixo custo que estão chegando ao Brasil, empresas que cobram muito barato, muito mais barato do que as que hoje estão aí no mercado, pelo preço da passagem aérea. Essas empresas que praticassem baixo preço de passagem teriam, sim, o direito de cobrar pela bagagem. Mas não aquelas que já cobram absurdo, né? Já cobram absurdo pela bagagem e pela passagem, principalmente. Olha, Sérgio Moro quebrou o silêncio e comentou pela primeira vez o vazamento de conversas entre ele e o procurador da Lava Jato. O ministro lançou agora há pouco a operação de segurança da Copa América, que começa logo mais à noite. O que existe é uma manipulação sensacionalista do conteúdo dessas mensagens, o que tem levado a parte da opinião pública e mesmo até autoridades a se equivocar a respeito do teor dessas mensagens. Tá? A partir do momento em que seja aclarado o que esse ato de invasão criminoso significa, que é um ataque a instituições, e naquilo que for possível, que nós não identificarmos alteração, poder esclarecer o conteúdo da mensagem, vai ficar claro que não tem nenhuma ilegalidade. A Polícia Federal vem realizando essas investigações com autonomia, então ela tem sido informada, mesmo aos meus ouvidos chegam informações a todo momento de novas possíveis vítimas. Claro que isso tem que ser verificado para confirmar se realmente isso está acontecendo, mas esse é um crime aparentemente em andamento. Inclusive, notícias nós temos desse grupo criminoso invadindo mecanismos aplicativos de Telegram e fingindo se passar pelos titulares desses aparelhos. O que não deixa de ser uma coisa extremamente grave. Agora, toda essa celeuma é proporcional à importância do Sérgio Moro, tanto na Lava Jato como no governo? É também importante assim, a falta de bandeiras concretas da oposição ao atual governo, né? O que a gente verifica é que essa conversa que foi vazada, ou que foi roubada do grupo no aplicativo de mensagens, é uma conversa entre mocinhos. A gente não pode perder essa perspectiva. É uma conversa entre mocinhos, entre o juiz e os procuradores que caçavam bandidos, caçavam ladrões do dinheiro público, gente que roubou a Petrobras, que roubou o Tesouro Nacional, que roubou o BNDES. Então, é uma conversa entre mocinhos. Fica parecendo que a conversa é um grampo de uma conversa entre ladrões. É como se fosse aquelas conversas que a gente está habituado a ver, né, no noticiário da Lava Jato, de presidente da República combinando safadeza com o ministro, com o diretor de Petrobras, aquela confusão toda. Não é. Essa aí é uma transcrição, foi uma ação criminosa de alguém que se apropriou de uma conversa, invadiu o celular ou o próprio aplicativo para, então, depois usar isso, sabe-se lá com que objetivo.
A seguir, fogo em torres do Congresso assusta quem passou pela esplanada hoje. O Band Cidade volta já já. Susto no Congresso Nacional. Uma fumaça preta em uma das torres do Congresso chamou a atenção hoje de manhã. Mas tudo não passava de um treinamento de combate a incêndios em prédios públicos. A simulação foi organizada pelos servidores da Câmara dos Deputados com o Corpo de Bombeiros. A medida faz parte do projeto de segurança do Congresso, que inclui exercícios de abandono de prédios em situações de emergência e treinamento de servidores. Você sabe, né, que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeo e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 999769204. O Band Cidade, primeira edição, termina aqui. Fique agora na companhia de Dani Pança e Bruno Mendes, os donos da bola. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 12:30. Ótimo fim de semana para você. Tchau.